Que a graça, o amor, a bondade, a presença do nosso Deus sejam sempre conosco. Amém, queridos? Lourdinha, ficou na minha cabeça aqui. Vai! Ela nem ouviu. Vai! Irmãos, que bela coincidência dada pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A missão que temos, a partir do exemplo da missão do nosso Mestre, do nosso Senhor Cristo Jesus. Marcos, capítulo 1. A partir do verso 35, nós leremos os versos de 35 a 39. Marcos, capítulo 1, verso 35 a 39. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Oremos, queridos. Pai, nós lemos uma pequena porção da Tua palavra e agora clamamos ao Senhor, dá-nos entendimento deste texto sagrado. Fala aos nossos corações e à nossa mente, ó Pai, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra que é viva, é eficaz. Espírito Santo de Deus, trabalhe os nossos corações nessa noite por intermédio da exposição do texto sagrado da Tua palavra, inspirada por Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu conheci a Rebeca quando eu tinha os meus 16 ou 17 anos. É uma família muito amada e querida, não à toa, o Carlinhos e a Joana são nossos padrinhos de casamento, meu e da Larissa. E, por falar nisso, essa semana nós completaremos 11 anos de casados. E na primeira foto que apareceu, no quadradinho do lado esquerdo, lá estávamos eu, Larissa e a Rebeca, em missão. Nós fizemos pelo menos umas 8 viagens missionárias só para o Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas. Paraíba. Alagoas eu não cheguei aí, Carlinhos. Fomos a Cabo Verde, fomos para a Argentina, eu também não fui, quem foi a minha irmã, a Rayane. Fomos para impactos evangelísticos aqui em Brasília, Carnaval em Ilhéus, em Curitiba, e Deus nos usou assim de forma tremenda. Por todos os lugares onde nós passamos, nós vimos o agir de Deus, e por isso o ardor missionário foi sendo gestado no coração de todos aqueles que estavam envolvidos na missão que Deus tinha nos dado. Hoje, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Brasília, como vós bem sabeis, e para mim é uma grande alegria ter tido da parte de Deus a oportunidade de viver no campo missionário, de estar no campo missionário e de hoje, por exemplo, integrar o comitê missionário ao lado do meu amigo e irmão presbítero Tony e o Marden, que agora estará conosco nessa lida. E para mim é uma alegria indizível, porque é o que arde em meu coração, interceder pelos nossos missionários, orar por eles, receber as notícias do campo e, de alguma maneira, poder ajudar esses irmãos que estão lidando com a obra do Senhor no dia a dia. E muitos deles não tão distantes, porque estão no próprio Brasil, mas pregando a povos ainda não alcançados, como a nossa irmã há de fazer, permitindo Deus. Eu olho para esse texto e olho para a obra de Cristo e vejo nele a missão que todos nós, como crentes, devemos ter. Talvez você nunca pise a Índia, talvez você nunca saia de Brasília para cumprir esta missão específica, mas todos nós, onde estamos, ou para onde formos, aonde Deus nos levar, devemos sim, em todo o tempo, anunciar este evangelho, essa mensagem de salvação.
Por que, pastor? Porque assim Cristo fez, e Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo maior. É os seus passos que devemos seguir. Não fazemos apenas porque Ele nos ordenou, embora isso fosse razão suficiente, Ele nos mandou fazer isso, mas porque olhando para Cristo, vemos que a sua vida inteira estava pautada na missão que o Pai lhe havia dado. Queridos, Cristo nasceu para cumprir a missão. Cristo morreu para cumprir a missão. Cristo está assentado à destra do Pai, porque cumpriu a missão que Deus lhe deu. E nós? O que faremos da nossa vida? Como encaminharemos a nossa vida, os nossos dias? Por qual caminho andaremos? Qual será a nossa trilha? Se seguimos o Mestre, então precisamos olhar para a sua vida e para este caminho. Temos aqui pouquíssimos versículos, apenas do 35 ao 39, e eu quero me ater a esse texto, mas ele revela para nós que estamos estudando, em todos os nossos domingos à noite, porções do texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, ainda muito no início, veja, ainda estamos no capítulo 1, mas através dessas porções temos visto como o evangelista Marcos mostrou a urgência de um evangelho que precisava ser pregado a toda criatura. Como o evangelista Marcos, de forma resumida, foi mostrando Cristo Jesus como Salvador, como aquele que redime o povo dos seus maus caminhos, trazendo para a presença de Deus pela transformação. Não apenas a transformação física daqueles que são curados, não apenas a transformação espiritual daqueles que são libertos da opressão maligna, porque são libertos de demônios, mas, acima de tudo isso, aqueles que são libertos da morte e do inferno, porque foram resgatados pela mensagem de Deus anunciada por Cristo Jesus, o Evangelho. Temos então a grande oportunidade de pensarmos a missão a partir do exemplo de Jesus, que pauta todas as suas ações a partir da comunhão com o Pai. Olhe para a sua Bíblia o que está dito no verso de número 35. Olha a Bíblia, Marcos capítulo 1, verso 35, peço que você deixe o texto aberto. Ele diz assim: tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus é Deus. Ele é plenamente Deus, ele é 100% Deus. Ele tem comunhão plena com o Pai. Havemos então de perguntar, por que Jesus ora? Se ele é Deus. Jesus ora porque esse é o meio de comunhão profunda que ele tem com o Pai. E incita o seu povo, aqueles que são seus, a viverem diligente vida de oração. Porque se ele é o nosso modelo, esse é o único meio para que nós tenhamos comunhão com Ele e com o Pai. O que nos capacita a orar é a ação do próprio Espírito Santo, que em nós habita e nos leva à oração, que nos ensina a orar como convém, como agradar o Pai, nos ensina e nos impele a derramarmos o coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Pelo contexto do texto, pelo próprio final, no verso de número 38 e 39, a intimidade com o Pai é o preparo para a missão de Jesus. Aqui nós precisamos fazer a diferenciação entre três palavras, três termos: isolamento, solidão e solitude. Três palavras: isolamento, solidão e solitude. Nossa sociedade vive de um mal tremendo, a solidão. Muitos estão cercados de gente, mas vivem em solidão. Muitos diariamente encontram inúmeras pessoas, mas em seus corações nutrem a solidão. Muitos dentro de casa, em família, não estão sós, eles estão cercados pela família, mas em seus corações impera a solidão. Esse é o mal do nosso tempo. Por isso, tantos psiquiatras, psicólogos têm lidado com gente que está cercada de mais gente, mas que não consegue se socializar, não consegue conversar, não consegue ouvir
e também não consegue dizer para ser ouvido, enfrentam em seus corações uma dor profunda que é fruto de solidão. Não é apenas estar isolado, mas é sentir-se só mesmo cercado de gente. Pense numa situação triste de isolado e triste, é o que eu quero dizer. Uma situação em que, no meio da rua, com tantas pessoas passando por perto, alguém se sinta perdido. Não tem comunhão com ninguém, não é conhecido por qualquer uma dessas pessoas e caminha só, sozinho. A maior solidão não é que as pessoas não olhem em seus olhos, não se solidarizam com um abraço, mas é que também, talvez, essas mesmas pessoas estejam a sós, lidando com seus dramas internos, com suas questões mais tristes, que estão no profundo do seu ser, e não conseguem compartilhar, não conseguem abrir o coração, não conseguem trocar informações. Pense numa situação assim. Pense que esse é o mal do nosso tempo, que nós podemos estar em um shopping, abarrotado de gente, e ainda assim estarmos sós, a sós conosco mesmo, olhando para dentro de nós e sem conseguir lidar com os dramas mais profundos da nossa alma. Meu irmão e minha irmã, nós somos treinados para nos aquietarmos após um dia de extenuante trabalho, sobre um sofá, olharmos para uma tela e recebermos informações parados, quietos. Fomos treinados a sentarmos na mesa, no almoço, no jantar, durante uma refeição, e ali, embora estejamos com mais gente, olharmos, enquanto comemos, fixamente para um aparelho eletrônico, termos comunhão apenas com ele e não com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos sendo programados e treinados para vivermos na profundidade dessa solidão. E isso trará problemas seríssimos para a comunhão entre marido e esposa, pais e filhos, amigos. Talvez não tenhamos amigos, porque não sabemos mais ter comunhão. Queremos viver isolados, a sós. Viveremos assim, em solidão. Não é isso que Jesus está vivendo. Esse é o mal do nosso tempo. Certamente muitas pessoas viviam assim no tempo de Jesus também. Isso não é exclusivo do nosso tempo, não é. Jesus tira um tempo para sair do meio daquela multidão, para viver ali um tempo de solitude, que é diferente. Ele está, em alguma medida, em isolamento. Ele precisa se isolar. Ele precisa sair do meio daquela multidão. Jesus então se isola. E nesse isolamento ele vive tempo de qualidade. Ele não nutre no seu coração tempo de solidão, de angústia, para amargurar a alma. Não. Para Jesus esse é tempo de renovo, porque é o tempo no meio do deserto para ter comunhão plena com o Pai. O isolamento, ele então pode se bifurcar em dois caminhos ou duas possibilidades: a solidão ou a solitude. E essa escolha que nós devemos fazer. Como encaminharemos a nossa vida? Porque nós podemos viver em solidão mesmo cercado de gente. Você pode estar se sentindo extremamente só, embora você esteja numa igreja, e tenha muita gente aqui, mas você pode estar se sentindo só nesse momento. E deixa eu dizer, há uma resposta bíblica para você. Use esse isolamento da sua alma para buscar a Deus. Porque se você buscar a Deus, você não mais se sentirá só. Você terá comunhão com o Pai. Deixe essa solidão de lado. Deixe essa tristeza e amargura da sua alma de lado. Abandone tudo isso. Use esse tempo de isolamento para a solitude, para estar a sós com o seu Criador. São questões diferentes, queridos. São situações diferentes. A urgência do nosso tempo
Não é que nós sejamos capazes de resolver todas as demandas, desejos ou aspirações que temos ou que os outros têm sobre nós, mas a urgência do nosso tempo é para que corramos como Jesus para o deserto, para termos tempo com o Pai, para orarmos, para aquietarmos o nosso coração, nós e o nosso Mestre, nós e o nosso Criador, sem o barulho, sem a conversa, sem o som que nos tira a atenção. Não, busquemos o tempo com o Pai, tempo que nutrirá o nosso coração de esperança, tempo que nutrirá o nosso coração de alegria. O tempo de preparo de Jesus é em comunhão com o Pai, porque há missão a ser cumprida, porque há uma obra a ser feita. E se Deus quer usar a mim e a você como usou a Jesus, nós não podemos fazer um caminho diferente, nós temos que fazer o mesmo caminho. Queridos, não haverá missão a ser cumprida se antes nós não passarmos pelo quarto, trancada a porta, e em secreto tivermos comunhão com Deus. Não haverá. Tudo será mera encenação, será uma espécie de enfeite ou um adorno apenas. Não é isso que buscamos. Se buscamos verdade e sinceridade, ela precisa começar aos pés da cruz, joelhos dobrados, cabeça encurvada, a nossa mente, o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, lançados diante do trono de graça e glória, porque neste lugar de comunhão nós estamos sendo preparados para a missão que Deus quer fazer. Mas em segundo lugar, queridos, a intimidade com o Pai, em Cristo Jesus, mostra a Ele a consciência da missão. Como também em nós, a intimidade com o Pai não apenas nos prepara para a missão, mas nos dá a consciência da missão que temos. Veja que no verso 36, Marcos, o evangelista, disse que muitos procuravam com urgência, com diligência, com afinco, procuravam Jesus. Tanto Simão quanto o que estavam com ele. Como há um texto paralelo em Lucas capítulo 4, dos versos 42 a 44, lá o evangelista Lucas diz que é uma multidão que está desesperada atrás de Jesus. No verso 37, confira na sua Bíblia, ele mostra a atitude que Simão e aqueles que estavam com ele têm quando encontram Jesus. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam, está todo mundo atrás do Senhor. Mestre, para onde é que o Senhor foi? Está todo mundo louco atrás do Senhor, como é que o Senhor some assim, desaparece? E havia uma intenção pura no coração deles: nós não queremos te perder de vista, nós não queremos que o Senhor vá para outros lugares, nós queremos que o Senhor fique aqui, fique conosco e pregue para nós. Nós queremos ouvir a sua mensagem, queremos continuar a ouvir essa mensagem, que o Senhor não saia daqui. É assim que está completo lá em Lucas, um texto que complementa o Evangelho de Marcos. Jesus, então narra ele no verso 38, e diz: Simão, e todos estes que estão com você, queridos irmãos, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus mostra a consciência, o senso de importância, aquilo que é principal, aquilo que é maior, não aquilo que é confortável, não aquilo que mais lhe agrada, não aquilo que dá mais prestígio, mas aquilo que é principal. Jesus não está interessado na forma, Jesus está interessado na essência, na profundidade. Jesus busca incitar os seus discípulos a fazerem aquilo que é o maior, aquilo que tem importância eterna e não momentânea. Não posso realizar é como se Jesus dissesse, né? Não posso realizar os desejos de encarceramento, de exclusivismo que esse povo quer, porque tem muito a ser feito. Por mais que eles me tratem bem,
me queiram muito e deem tudo aquilo que eu pedi, porque eles querem que eu esteja aqui, não é isso que importa. Eu preciso passar adiante, eu preciso ir além. É intimidade com o Pai que mostra a importância, que nos dá a consciência da missão que temos que cumprir. Para isso é que eu vim, pois para isso é que eu estou aqui. Eu estou cumprindo a missão do Pai e eu vou focar naquilo que é o mais importante, naquilo que é o principal. Sabendo que o tempo urge, que a responsabilidade é imensa e a missão é extensa, eu não posso ficar parado, eu não posso me acomodar, eu preciso agir. Queridos, quanto tempo temos aqui? Quanto tempo somos cristãos, fomos encontrados pelo Evangelho que transforma as vidas? E aí a pergunta que segue, talvez seja mais pesada, mas ela vale para a nossa reflexão. O quanto caminhamos deste dia até aqui? O quanto avançamos do dia em que Cristo nos encontrou até o ponto em que hoje nos encontramos? Porque nós vamos para o céu, nós vamos para a glória, mas o quanto avançamos na vida cristã até hoje? Estamos comendo dos banquetes espirituais ou ainda estamos no leite? O quanto avançamos na vida da fé ou ainda estamos lidando com questiúnculas religiosas? Porque Cristo sabe da urgência da missão e sabe que precisa partir dali em diante, por mais que seja cômodo ficar onde Ele está, mas Ele sabe que precisa passar adiante. Há muito a ser feito, e precisa ser hoje, precisa ser agora. Nós não podemos nos acomodar. O tempo é perigoso. Porque o Evangelho disse, Cristo virá, mas se não veio até hoje, a gente não precisa ir com tanta pressa assim. Precisamos, queridos, Cristo vem, a Bíblia diz, é como o ladrão que vem no meio da noite. Nós precisamos estar em alerta a todo tempo, porque se Ele não vem sobre as nuvens, nos arrebata para junto dEle, eu te digo, você vai, ou porque uma doença te atingiu, ou porque o coração parou, ou porque, sei lá, algum acidente aconteceu, querendo ou não, nós vamos, e ninguém aqui sabe o tempo e sabe a hora, e se não sabemos o tempo e a hora, então é urgente, e você pode não acordar, pode ser que o ano não vire para você. Nós temos a noção da urgência da missão, porque se temos, nós vamos focar no principal, não vai ter questiúncula, vai ter a missão, vai ter o principal, vai ter o essencial, vai ter aquilo que é mais urgente para o reino de Deus. Jesus sabe da urgência da missão. Não pode ser no afobamento, não pode ser no despreparo, não pode ser sem os fundamentos essenciais e necessários. Mas lembre-se, essa conversa começou com Jesus na intimidade com o Pai. A intimidade com o Pai nos dá a consciência da missão que temos. Em terceiro lugar, queridos, a intimidade com o Pai não apenas nos dá o preparo para a missão, nos dá a consciência da missão, mas também nos prepara para a execução. A intimidade com o Pai nos leva à execução da missão. Jesus age por poder, como uma demonstração do reino do Pai. Olha o que diz o verso de número 39, então, assim começa o 39, ele estava em comunhão, foi encontrado por Simão e outros que estavam com Simão. Jesus mostra que não pode ficar ali, ele tem que seguir adiante, porque há muito a ser feito, a consciência da missão, e então, verso 39, ele foi por toda a Galileia, e o que ele fez? Pregando nas sinagogas deles, e mais o que? Expelindo os demônios, libertando pessoas da opressão maligna. Jesus então age por esse poder. Jesus demonstra que o reino de Deus é presente, o reino de Deus está aqui. É o reino de seu Pai, com quem ele tem comunhão plena e total. Isso é prova não apenas de que ele, pessoalmente Jesus, é enviado da parte de Deus, de que ele
é Deus entre os homens, mas também de que a missão dada pelo Pai está sendo cumprida. Ele não vai falhar. A missão dada pelo Pai há de ser cumprida com afinco. Ele vai seguir adiante e essa missão será executada. Escute essa frase, não é minha. Henry Nouwen diz assim no seu livro Conversa Espiritual: se a nossa atividade é fruto da nossa própria segurança a respeito de quem somos, então isso talvez não sirva ao reino de Deus. Eu vou repetir. Se a nossa atividade é fruto da nossa própria segurança a respeito de quem somos, então isso talvez não sirva ao reino de Deus. Lembre-se, é a intimidade com o Pai, é a comunhão com o Pai, é o joelho dobrado diante do trono de glória que nos leva à execução correta da missão que não é nossa, mas é de Deus. Então, tudo bem, não pense mais na Rebeca, a missionária. Pense em nós, que acordamos todo dia de manhã para cumprir a vocação que Deus nos deu. Eu olho Saulo aqui, com aquele cabelo lindo. Saulo queria chegar na sua idade com cabelo, pelo menos. Mas cabelo lindo, grisalho, brilhando ali. Ué, o Edão também, ele está apontando para você, Edão. Mas Saulo, levanta todo dia de manhã, vai para o consultório e vai tratar do dente dos seus pacientes, porque é um dentista. E foi vocacionado por Deus para isso. Essa é a missão que lhe cabe. É a missão que Deus lhe deu. Queridos, qual é a sua vocação? Qual é a missão que Deus te deu? Talvez não seja a Índia. Amém? Mas amanhã você vai ter que acordar de manhã e vai ter que cumprir a missão de Deus, pela vocação que Ele te deu. É assim, queridos. Minha irmã, você cuida de casa? Essa vocação que Deus te deu, dê o melhor de si, com muito esmero, dê o melhor de si, Deus será glorificado. Eu vi o Orlando ali, com a tesoura na mão, Orlando, como meu avô, todo dia de manhã vai para o salão cortar cabelo. É assim? Seja o melhor. Porque olha, quando eu sento na cadeira do meu avô, até hoje eu não posso cortar o cabelo com outra pessoa que não seja meu avô, ele não para de falar. E o que ele fala é tão profundo, queridos. Meu avô é diácono, há mais de 20 anos na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. E todo o cabelo que ele corta é debaixo de pregação. É falando, Deus é muito bom. Deus tem cuidado de mim. Ele que foi curado de um câncer, Deus me curou. Meu avô com mais de 80 anos, tesoura na mão, e não para de falar do amor de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a sua vocação? Cumpra a missão que Deus te deu. O exemplo é Jesus. Saia desse culto. Momento de intimidade, de comunhão, de ministração da palavra. Durma em paz, Senhor te abençoe e te dê uma noite revigorante. Acorde e vá cumprir a missão que Deus te dá. Essa atividade não está fundada em nós, não é meu empenho, não é meu curso, não é minha formação, não foram os anos sentados numa carteira escolar, não é isso. É intimidade com Deus, nossa vida entregue em suas mãos, instrumentos nas mãos do grande Criador e Mestre. É isso que nos capacita, queridos, a proclamarmos o reino, a vivermos nessa terra o reino, a vermos o reino sendo proclamado, anunciado e transformando a vida das pessoas. Você deve ser instrumento de transformação e os milagres que Deus quer fazer nessa terra precisam ser feitos através das nossas vidas, como foi em Jesus. E para concluir, eu passo a mostrar o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é assim: ele ora em comunhão com o Pai, ele se junta aos discípulos. O caminho que nós teimamos em errar, nós saímos para fazer as coisas. Nós tentamos com todas as nossas forças e muitas vezes erramos e não dá certo, não colhemos os frutos que queríamos. Quando o resultado não é o que desejávamos, nós buscamos parceiros, buscamos pessoas que nos aconselhem. O que eu estou fazendo errado? Por que não deu certo? De repente me dá uma luz ou me ajuda a fazer isso.
E quando também não dá certo, então nós vamos a Jesus e dizemos: Jesus, me ajuda porque não está dando certo. Esse é o caminho que nós teimamos em errar. Agimos por todos os meios que nos são possíveis. Buscamos a ajuda de outras pessoas que de repente podem nos ajudar. E por fim, se não conseguimos, oramos pedindo a ajuda de Deus como a nossa última saída ou nosso último recurso. Jesus não nos ensinou assim. Jesus começou com o Pai em comunhão. Jesus foi com seus discípulos. Jesus saiu a pregar. Façamos como o Mestre, em intimidade com o Pai, em comunhão plena com o Pai. Estejamos preparados para a missão, conscientes da missão que Ele nos dá e prontos para a execução da missão que nos é dada pelo próprio Deus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai bendito e santo, muito obrigado, porque todos nós que somos teus filhos, resgatados pela morte de Jesus na cruz do Calvário, recebemos na nossa vocação uma missão: proclamar o Evangelho. Obrigado, Deus, porque teu Espírito Santo nos habilita a isso. Ajuda-nos, ó Pai, em intimidade contigo, em comunhão plena com o Senhor, em oração, leitura da tua palavra, em um culto como esse que estamos aqui hoje. Ó Deus, compreendamos a missão que tu tens para nós. Ó Deus, sejamos habilitados por ti para o exercício da missão e saiamos a cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, faz isso conosco, porque nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Deus, queremos servir o Senhor com toda a habilidade que o Senhor nos tem dado. Queremos ser excelentes e precisamos ser excelentes na missão que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Deus. Sozinhos não conseguimos, em nós não temos a capacidade, necessitamos de Ti. Portanto, ajuda-nos a cumprir a missão que o Senhor tem para nós, proclamarmos o Evangelho de salvação, anunciarmos Cristo Jesus como Senhor e Salvador para todo aquele que é chamado por Ti, e assim, ó Deus, vejamos gente sendo transformada pelo Evangelho, opressos sendo libertos, e o reino do Senhor crescendo nessa terra, para a glória, honra e louvor do Teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.